No mundo moderno, damos como certo a existência e o uso de refrigeradores que mantêm os alimentos frescos e as nossas bebidas geladas por muito mais tempo. Mas toda essa tecnologia acaba quando falta a energia elétrica. Vem o apagão. Entender um pouco o nosso passado e como a invenção da refrigeração mudou o mundo pode nos ajudar na nossa sobrevivência, na preparação e até mesmo criar ações preventivas, caso falte energia. Hoje, a nossa sociedade está acostumada com as modernidades da geladeira, congeladores, refrigeradores e praticamente esquecemos da maioria dos métodos de preservação de alimentos que eram utilizados há pouco mais de 100 anos atrás, que era totalmente diferente. Vamos passar por algumas civilizações e ver como eles mantinham seus alimentos frescos, suas técnicas e quais os métodos mais utilizados para manter preservados seus alimentos. O conhecimento é uma ferramenta que ninguém tira de você. E como preparador e sobrevivencialista, não importa em qual ambiente você esteja, você pode salvar vidas ou até mesmo a sua própria vida com o seu conhecimento. Desde a antiguidade, um método padrão, sem refrigeração atual, em relação a carnes e alimentos em geral, eram e são ainda utilizados até hoje: secar, salgar, defumar, fermentar e curar. Para grãos eram estocados em silos, armazéns, onde eram controlados e são controlados o ambiente, que deveria ser escuro, fresco e seco, para conter e manter a maioria dos grãos. O controle de um bom estoque de grãos está na secagem e, posteriormente, o controle dessa umidade. Sabemos que cada cultura teve um tipo de cardápio e de como eles preservavam seus alimentos, que era comum entre os habitantes e a sua cultura. Vamos começar pelo Antigo Egito? Lá no Egito tinha carne seca, salgada e defumada, que proveniente do que era criado e do que era caçado. Os grãos eram armazenados em silos e eles utilizavam a fermentação para fazer cervejas e outras bebidas. Já os romanos, eles utilizavam recipientes de armazenamento em locais frescos, como exemplo, enterrados em areia, dentro de água, dentro de cursos d'água e até mesmo em subsolos preparados. Nesses subsolos preparados havia até mesmo neve como isolante para a preservação de vinhos e alimentos nesse tipo de poços profundos. Vamos falar sobre tribos nativas americanas. Além da caça e da pesca, dominavam técnicas agrícolas e cultivavam milho, feijão e abóbora. O milho, como fonte de alimento, era fatiado e seco ao sol para consumo. Já a carne era utilizada de caça, pesca e que eram secos ao sol, além de fatiar as carnes, onde eram dispostas em prateleiras sob fogo na famosa grelha para defumar. Vamos passar para o pioneiro do Velho Oeste, os cowboys, aqueles que desbravaram o Velho Oeste. Eles utilizavam carne seca, o nosso conhecido charque, frutas secas, queijo duro, carne de porco salgada, feijão e mel como conservantes. E olha só, os feijões, como são conhecidos como baked beans, muitas vezes misturados com carne, que eram desenvolvidos com vários tipos de feijão que eram cultivados pelos índios nativos. Esses tipos de feijão, os cozidos e temperados, todos eles eram feitos tipo numa moda cassoulet francesa. E como bebida, os cowboys adoravam usar Buckley's Ariosa Coffee, que é um café de todo dia que foi patenteado em 1865 por John Arbuckle, onde revestiram o grão de café com ovos e faziam uma cobertura de açúcar para selar o sabor e o aroma. E o café praticamente já estava pronto. Chegando para o Brasil, antes dos próprios cowboys, já havia os bandeirantes, os desbravadores do Brasil, que desempenharam o papel de abrir o país através do interior do Brasil. Ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, pela colônia portuguesa, a ação dos bandeirantes era buscar incessantemente por riquezas naturais, principalmente por metais preciosos, em bandeiras prospectoras. Mas ninguém faz nada de barriga vazia. E as expedições que eram conhecidas por bandeiras, que também eram exclusivas de paulistas, outras expedições pelo Brasil, financiadas oficialmente pela coroa portuguesa, eram chamadas de entrada, diferente entre as entradas
e as bandeiras, todo mundo tinha um jeito de se alimentar. E na sua grande maioria, essa alimentação se baseava em cereais como farinha de milho, mandioca, feijão, carnes curadas, muita carne proveniente de caça e pesca que eram feitos no trajeto. Por isso, muitos caminhos também seguem o afluente. Frutos como o pinheiro do Brasil, que é a Araucária brasiliensis, brotos, raízes comestíveis, mel selvagem, além de frutas desidratadas. O interessante é que, em seus trajetos, sabendo que iria regressar pelo mesmo caminho, muitas vezes, levavam excedentes em grão, de cereais, como milho, principalmente, e semeavam a terra em determinados locais durante a marcha. E voltando, passando-se alguns meses, faziam a colheita e se abasteciam durante o percurso, e muitos se beneficiavam dessa prática. Em meio a tudo isso, o homem também soube utilizar o gelo, e até mesmo havia um comércio com o uso de gelo, que eram retirados de montanhas e lagos. Já no século XIX, iniciado por Frederick Tudor, foi um norte-americano nascido em 1783 em Massachusetts, onde tornou-se dono de uma companhia internacional de gelo, fazendo rotas para Caribe, Europa, Índia e até mesmo Hong Kong. Como vimos, para manter seus alimentos conservados, evitando assim o apodrecimento dos seus insumos, antes da geladeira, os métodos de preservação, mesmo entre culturas diferentes, eram praticamente iguais entre si, com a defumação, a salga, a secagem ao sol, fermentação e outras, até mesmo recente, como a pasteurização criada por Louis Pasteur, onde o alimento, por meio da exposição a uma temperatura inferior ao seu ponto de ebulição, era resfriado rapidamente a fim de eliminar os micro-organismos. Isso também não quer dizer que não houve tentativa de soluções inovadoras e engenhosas para resfriar os alimentos. Como já mostrado, os egípcios e indianos aprenderam a deixar potes de cerâmica do lado de fora durante a noite para se criar gelo. Os persas também haviam dominado a técnica de utilização de yakshaw para criar gelo no inverno, durante o inverno, armazenados no verão no deserto. Essas estruturas em forma de cúpula, com armazenamento subterrâneo para gelo e alimentos, foi construídas há centenas de anos e ainda estão hoje em pé no atual Irã. Na Europa existiam casas de gelo que eram silos forrados com palha e serragem para conservar o gelo por mais tempo, e algumas pesquisas indicam que utilizavam até mesmo cavernas naturais. Aqui no YouTube foi mostrado em vários canais uma geladeira, a geladeira ecológica, vamos assim dizer, a pot in pot ou Ziz, que nada mais é do que uma cerâmica menor dentro de uma maior, com areia entre as bordas, entre eles. Outra ideia interessante veio da permacultura, a fresqueira de Holmgren, que é nada mais é um recipiente sem eletricidade que utiliza ângulos e canos para a troca de calor geotérmico, baixando a temperatura do recipiente. Apesar de toda a nossa tecnologia hoje, com eletricidade e geladeira, ainda há cultura, como na Índia, onde muitos não têm energia elétrica, e através da inovação foi criada a Mitku, que é uma geladeira de argila que usa o esfriamento por evaporação, mantendo os vegetais frescos por até mesmo 4 dias e o leite por até 24 horas conservado. A preservação de alimentos sempre foi e é crucial para qualquer sociedade, não importa qual seja o tempo dela. As técnicas tradicionais, como secagem, salga, fermentação e armazenamento em locais frescos, foram usadas por milhares de anos e continuam sendo utilizadas. Hoje, a refrigeração facilita muito a nossa vida. É importante lembrar das nossas raízes e da criatividade humana, utilizando o conhecimento em preservar a sua caça, seu alimento ou seu excedente. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Para mais conteúdos, se inscreva aqui no canal e haga calor eu. Desligando.